Salve, salve, turma linda! Tô aqui de volta para conversar com vocês sobre o nosso último vídeo da série de zoologia. Pois é, estamos fechando o 10º vídeo da nossa série e o conteúdo que a gente vai trabalhar nele vai ser o conteúdo do último filo. O filo que está faltando, o filo dos cordados. Galera, esse vídeo, conforme eu havia prometido para vocês, eu fiz uma experiência nova. Nós teríamos algo diferente por aqui. Eu propus aos meus alunos e alunas da 2ª série do ensino médio que nós invertêssemos a sala de aula. Ao invés de eu fazer o vídeo e eles fazerem o estudo postando resumos e mapas mentais, eu fiz um belo resumo e um belo mapa mental, entreguei a eles e eles foram os grandes responsáveis por fazer os vídeos. Eu lancei o desafio e vídeos incríveis vieram a partir dessa proposta. Eu selecionei os melhores, claro que eu tive muita dificuldade para fazer isso, porque nós tivemos vídeos excelentes. Eu selecionei alguns deles e compilei aqui nesse material para vocês. Em seguida, logo após a minha fala, vai estar entrando aqui o conteúdo sobre peixes, sobre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. São os grupos, são os principais grupos desse grande filo, que é o filo dos cordados, que inclusive inclui a gente. A gente vai dar uma estudada boa nesse material e a partir da semana que vem a gente vai entrar com uma série de vídeos novinha aqui no nosso canal para vocês. Eu vou começar pelo conteúdo de microbiologia. Vou fazer um apanhado geral, uma introdução à microbiologia, porque no ano de 2021 a gente vai dar o start, vai dar o play, trabalhando esse conteúdo aqui no nosso canal e nas nossas aulas, beleza? Eu espero que gostem da compilação dos vídeos de zoologia que eu tô postando agora e fiquem ligados, porque logo logo vem mais conteúdo bem legal de biologia para vocês. Um beijão, até mais, tchau, tchau! Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Eu queria saber sobre os peixes. Você poderia me ajudar? Claro. Peixes, animais que existem há mais de 350 milhões de anos, com mais de 33.600 espécies diferentes. Mas, professor, onde os peixes vivem? Vivendo em temperaturas extremas de menos 18 graus e até mesmo em grandes profundidades de até 6.000 metros. Mas, professor, como é que são os peixes? Boa pergunta. Os peixes têm diferentes cores e tamanhos e formatos. Mas, professor, qual que é o peixe mais pesado que existe? O peixe mais pesado já descoberto pesava incríveis 22 toneladas. Mas, senhor, os peixes sempre foram os mesmos ou eles mudam? Boa pergunta, Lúcio. Na verdade, não. Os peixes surgiram há 530 milhões de anos, no período cambriano, levando aos primeiros craniados, peixes com crânio de osso ou de cartilagem. Foi durante essa era que os cordados desenvolveram o crânio e a coluna vertebral. Mas, professor, existem peixes invertebrados? Porque às vezes eu vou comer e eles não têm espinhos. Não, todos os peixes que tu come, o cozinheiro provavelmente tirou as espinhas do peixe já. Os peixes, eles são vertebrados. Eles apresentam pelo menos a coluna vertebral em pelo menos uma fase da sua vida. Isso permite que os organismos tenham um maior grau de movimentação e tamanho. Mas então, senhor, como é que eram os peixes antigamente? Bom, os primeiros peixes, chamados jagnatos, não possuíam nem mesmo mandíbula. Exemplos de espécies são os zaicochitas conodontas e peixes de armadura chamados ostracodermes. A maioria dos peixes sem mandíbulas já estão extintos. Entretanto, as lampreias, verdadeiros fósseis vivos, ainda persistem na atualidade. Mas todos os peixes têm mandíbula? Bom, os peixes com mandíbula se desenvolveram durante o período ordoviciano. Mas por que eles têm mandíbula? Isso faz eles melhores? Bom, ter mandíbula traz vantagens evolutivas, como de mastigar os alimentos em pedaços menores e como de poder agarrar objetos. Mas como é que funcionam os esqueletos dos peixes? Os peixes são divididos em dois grandes grupos, os cartilaginosos e os ósseos. Mas então como é que é a anatomia dos cartilaginosos, senhor? Bom, a grande maioria dos cartilaginosos, excluindo as lampreias, possuem mandíbula e um par de barbatanas. Um coração possuindo duas cavidades, o átrio e o ventrículo. Mas, professor, os peixes cartilaginosos são um
grande grupo ou tem divisões? Grande pergunta, Lúcio. Os peixes cartilaginosos são divididos em duas subclasses. A primeira sendo chamada de Elasmobranqui, que inclui tubarões, peixes-espada, arraias. Mas quais são os exemplos de peixes cartilaginosos? Boa pergunta. São tubarões brancos, arraias, quimeras e peixes-espadas. Eu tinha visto num livro falando sobre a coluna vertebral e que ela mudava nos peixes. Poderia me dar uma explicação? Bom, a notocorda é substituída gradualmente pela coluna vertebral durante o desenvolvimento, exceto nos oleocefares, onde a notocorda se mantém intacta. Os peixes cartilaginosos não possuem medula óssea, sendo produzida no baço as hemácias. Mas e as escamas, professor? Os cartilaginosos possuem pele dura, composta de escamas placoides. Professor, um dia eu estava pescando e um peixe mordeu a minha mão. E como é que funcionam os dentes deles, então? Bom, há estudos que indicam que, na verdade, os dentes foram escamas que migraram para a boca. Como é que eles fazem para respirar embaixo d'água? Bom, todos os cartilaginosos respiram através de entre 5 a 7 pares de guelras. Espécies pelágicas devem continuar em movimento para manter a água oxigenada. Espécies demersais podem bombear ativamente para dentro e para fora a água. Mas os peixes possuem cérebro, eles pensam como a gente? O cérebro dos peixes cartilaginosos possui de 8 a 10 nervos cranianos e uma medula com nervos espiais. Mas como é que eles se reproduzem, professor? Bom, eles podem ser ovovivíparos, ovíparo e, em raras ocasiões, vivíparos. Professor, agora pode fazer um resumão para nós sobre os peixes ósseos? Bom, os peixes ósseos surgiram há mais de 420 milhões de anos. Eles possuem mais de 28 mil espécies e são o grupo com maior grupo de vertebrados que existe. O esqueleto é composto por ossos, mas às vezes pode ser composto por partes de cartilagem. Os peixes ósseos possuem glândulas de muco que facilitam a locomoção em ambientes marinhos. Uma das maiores características dos peixes ósseos é a presença do opérculo, que é de fácil visualização. Estrutura que protege as brânquias dos animais. Nos peixes cartilaginosos não é possível visualizar a estrutura do opérculo. No Osteoqueites são encontrados de 4 a 5 pares de brânquias. O sistema digestório é completo e não há presença de cloaca. Nos peixes há dois gêneros, masculino e feminino. A fecundação geralmente é externa, com desenvolvimento indireto. A fase larval dos peixes é chamada de fase alevina. A presença da bexiga natatória é uma grande característica dos osteocites, órgão que permite que haja regulagem hidrostática de profundidade. Opa, boa noite, alô Lúcio. Boa noite, senhor. Eu queria saber sobre os anfíbios agora. Poderia me dar uma explicação? É claro, entre na minha casa que eu vou te dar uma aula. Anfíbios, animais que andam pela Terra há mais de 370 milhões de anos, que andaram lado a lado com os dinossauros, com espécies já extintas chegando a 9 metros. Eles habitam uma grande quantidade de ecossistemas, como arbóreos, aquáticos e terrestres. Há poucas evidências que indicam que os primeiros tetrapodes podiam se locomover pela Terra, já que seus membros não poderiam manter o peso do corpo fora da água. Exemplos modernos de tetrapodes totalmente aquáticos incluem os cetáceos e os sirênios. A maioria dos anfíbios hoje em dia permanece semi-aquática, com a maioria das espécies vivendo como peixes, na primeira fase das suas vidas, chamadas de nidos. Vários grupos, como as cobras e cetáceos, perderam parte ou todos os membros do corpo. Além disso, muitos tetrapodes retornaram a ter vidas parcialmente ou totalmente aquáticas ao longo da história do seu grupo. A mudança corporal de um plano para se navegar na água para a mudança corporal para se navegar na terra é uma das mudanças evolutivas mais importantes conhecidas. O pulmão era o anexo do intestino, que ficava acima do sistema digestório. Ele era composto de uma bexiga que se enchia de gás. A função original não é totalmente certa, mas uma das considerações é da flutuabilidade. Além disso, muitos tetrapodes retornaram a ter vidas parcialmente ou totalmente aquáticas ao longo da história do seu grupo. Sem bexiga natatória, os tubarões precisam nadar constantemente para não afundar para as profundezas. Outro fator é o consumo de oxigênio. O oxigênio na época devoniana era relativamente baixo. Havia muito mais oxigênio no ar do que na água. Os vertebrados são animais que necessitam muita energia, comparado com invertebrados de tamanhos semelhantes. Por isso precisavam de muito oxigênio. No final do período devoniano, houve grande aumento do oxigênio. Isso possibilitou que grupos que obtessem um ativo para armazenamento do oxigênio pudessem explorar essa energia adicional. O ar atmosférico é muito mais estável.
Isso pode ter causado a dependência dos pulmões e veias das guelas para a captação primária de oxigênio. No final da conta, tanto a parte energética e a parte de flutuabilidade pode ter sido importante. Tanto que em alguns peixes, a bexiga natatória faz ambas funções. O pulmão é suprido com sangue que é transportado pelas artérias pulmonares pares que se ramificam do arco aórtico. O cérebro possui 2 lobos com um crânio achatado. Os anfíbios são separados por 2 grupos principais, os actinistias e os riptinistias. A digestão dos anfíbios é processada no estômago e no intestino. Embora os anfíbios possuem 2 fileiras de dentes, eles não mastigam suas presas. Eles a capturam com a sua língua, que é bem desenvolvida, que solta um muco que facilita a passagem pelo tubo digestivo. A pele dos anfíbios está sempre úmida. Os sapos possuem uma glândula chamada de paratoide, que contém veneno, que é usado na defesa de predadores. A fecundação pode ser externa ou interna. Os óvulos e espermatozoides são liberados na água onde se encontram e formam girino. Os embriões se transformam em larvas, que passam pela metamorfose, se transformando em adultos. Espero que tenha entendido a matéria, Lúcia. Agora vai embora, pelo amor de Deus. Entendi, professor. Eu estou morrendo de sono porque já está muito tarde. Tchau. Bom, falando um pouquinho sobre os répteis. O termo réptil representa aquele que anda sempre rastejando, aquele que se arrasta. A gente pode citar como representantes do grupo deles as tartarugas, os crocodilos, jacarés, serpentes, lagartos, e enfim. Falando um pouquinho mais das características gerais dos répteis, a gente pode falar que eles possuem alta capacidade de manter o corpo em uma temperatura constante, então eles têm sempre uma reserva energética. Além disso, eles são tetrápodes. Tetrápodes, será que fala assim? Não sei. Eles têm a pele bem grossa e eles também possuem a casca do ovo deles bem resistente. Esses animais, eles não precisam da pele para completar a respiração gasosa. Eles têm uma respiração pulmonar. Falando um pouquinho mais da parte da circulação deles, do sistema circulatório. Ela é uma circulação dupla e ela é incompleta. O coração é dividido em 4 cavidades e os ventrículos eles não são completamente separados e divididos. Além disso, esses animais eles possuem o sistema digestório completo e a maioria dos seus representantes são carnívoros. Uma característica e uma curiosidade bem representante desse grupo é que o sistema excretor deles funciona da forma em que eles excretam o ácido úrico. E o ácido úrico, ele impede com que o que saia do corpo deles seja água. Então, eles acabam tendo sempre uma reserva de água. E isso possibilita com que eles sobrevivam em espaços, em ambientes que não tenham muita água, sabe? Que seja um lugar mais seco. Sobre o sistema nervoso, a gente pode falar que é constituído pelo encéfalo e de nervos que saem da medula espinhal. Além disso, a fecundação deles é interna, com desenvolvimento direto, então eles não apresentam aquela fase larval. Bom, nós podemos separar os répteis em 4 grupos. O primeiro é o Quelônia, que o corpo deles é revestido por um escudo ou plastrões, que é uma estrutura de proteção. Um exemplo disso é a tartaruga. O segundo é crocodilas, onde o corpo deles são revestidos por placas córneas e também são os únicos répteis que possuem um coração com 4 cavidades completamente separadas. Um exemplo disso é o jacaré. O terceiro grupo são as esquamatas, que possuem o corpo revestido por escamas, e um exemplo disso são as cobras. E o quarto e último grupo são os Rhinocephalia, que são considerados um grupo primitivo, e um exemplo disso são as tuataras. Bom, eu vou falar agora sobre algumas curiosidades dos répteis. A primeira é que eles são animais de sangue frio, e eles precisam do calor para sobreviver. O segundo é que as aves e os mamíferos evoluíram dos répteis. E o terceiro é que existem mais de 6.000 espécies de répteis. Algumas curiosidades sobre as serpentes é que elas podem possuir até 500 vértebras e também que elas não possuem ouvidos, portanto elas são surdas. Uma curiosidade sobre os crocodilos é que eles existem há mais de 200 milhões de anos. E sobre as tartarugas, elas podem viver até 100 anos de idade.
Olá, meu nome é Brenda e no vídeo de hoje irei falar sobre os mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite. Os pelos fazem parte do aquecimento, da camuflagem e da percepção de sentidos pelos animais. A circulação é fechada, dupla e o coração possui 4 cavidades. A respiração é pulmonar e o sistema nervoso dos mamíferos ele é bem desenvolvido. Além disso, os mamíferos possuem dentes adaptados para eles conseguirem ingerir diferentes tipos de alimentos. Classificação dos mamíferos. Os mamíferos monotremados, eles têm a capacidade de colocar ovos, e um exemplo clássico desse tipo de animal são os ornitorrincos. Marsupiais. Os filhotes nascem muito cedo e pouco desenvolvidos, e terminam o seu desenvolvimento numa espécie de bolsa chamada de marsúpio. Um exemplo é os cangurus. E a última classificação são os mamíferos eutérios, que são os que possuem a placenta completa. Nós, seres humanos, somos um exemplo: cachorros, gatos, baleias. Oi gente, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as aves. Eu vou começar falando algumas características gerais sobre elas e depois a gente parte para os sistemas. Uma coisa é que as aves são uma espécie muito grande, então tu pode encontrar elas em diversos lugares. Elas possuem eficientes mecanismos para economia d'água. Elas possuem uma alta capacidade de produzir calor internamente e elas conseguem manter a temperatura do corpo delas constante, sendo classificadas como endotermos ou meotermos. Elas possuem a capacidade de voar, o que ajuda na dispersão da espécie, e elas também têm um predatismo muito baixo, por causa que os mamíferos ocupam o ambiente terrestre ao contrário delas. Elas possuem a pele muito seca e impermeável a gases e água, o que dificulta a perda de água, então isso ajuda com que elas fiquem em ambientes mais secos. Elas possuem a epiderme queratinizada e pluristratificada, e elas só possuem uma glândula, que é a uropigiana, que secreta o óleo responsável pela lubrificação do bico e permeabilização das penas, o que facilita a flutuação. As penas são os anexos mais evidentes dela, que tem uma função de isolante térmico, mas também funcionam como atrativo sexual, com os machos tendo uma pelagem mais exuberante. E outros anexos também são as garras e as escamas. As aves, elas auxiliam a diminuir o número de roedores e de insetos. E elas também possuem uma participação na polinização das flores e elas ajudam na dispersão das sementes. Elas possuem um bico rígido e queratinizado, e a ausência de dentes foi compensada pela novidade evolutiva do papo e da moela. A habilidade de cantar das aves é graças à siringe, que também serve como ponto de comunicação. Já na cabeça, as aves elas possuem glândulas de sal, que ajudam a eliminar uma solução que é concentrada em cloreto de sódio. Em comparação aos répteis, eles possuem várias coisas em comum, como
a excreção de resíduos nitrogenados como ácido úrico. A epiderme de ambos é queratinizada, seca e sem glândulas, com exceção na região da cloaca. Ambos possuem fecundação interna, membranas protetoras e ovo com casca. Mas mesmo assim, as aves ainda possuem novidades evolutivas, como penas, ossos pneumáticos menos densos, e o que possibilita que eles tenham menos massa corporal. Pensando nos sistemas das aves, a gente vai começar com o sistema digestório. Eles possuem uma digestão extracelular e o sistema digestório deles é completo. Ele se abre na cloaca, o intestino, as vias urinárias e as vias genitais. E o intestino grosso deles, ele é muito curto e às vezes se torna até ausente, sendo limitado ao intestino delgado à absorção d'água. Então, vou falar um pouco do sistema respiratório. O sistema respiratório é através da respiração pulmonar, além de ter vários parabronquíolos e o pulmão ser conectado a uns sacos aéreos, na verdade, né? Que possibilita uma renovação melhor do ar, né? Que acontece no fim de cada ciclo, né? O sistema excretor, ele é renal, né? E uricotélico também, todos são uricotélicos. Já o sistema cardiovascular, ele é bem parecido com os dos mamíferos. Eles possuem 4 cavidades, né? Circulação dupla, completo, fechado. Ele é bem parecido com os dos mamíferos. A fecundação ela é interna, né? E ela acontece antes de que o gameta feminino seja envolvido com a casca, né? Tendo um desenvolvimento mais direto. E vale ressaltar que as aves possuem, né, 2 grupos, que são os carinatas e os ratitas. Os carinatas, eles têm um quilho externo, né? E isso permite, na verdade, que eles possam voar, enquanto os ratitas não voam.